Hoje eu quero te convidar para fazer uma reflexão que vai nos levar lá para a década de 50, mas que tem muito a ver com o momento que a gente vivencia hoje no nosso país. A fila dos ossos, dos açougues, que já ganhou as manchetes dos jornais, onde as pessoas aguardam para conseguir pegar um pedaço de osso para poder levar para casa e ter algo para dar para os filhos comerem. Esse é um retrato de um Brasil hoje, em pleno ano de 2021, mas que remonta à década de 50 e que é narrado nos diários de Carolina Maria de Jesus. O livro que eu vou te indicar hoje é Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, e essa reflexão é urgente de ser feita neste momento que estamos passando, mais uma vez, por uma situação em que a miséria, a fome é avassaladora no Brasil. A fome é protagonista dessa história ao lado de Carolina Maria de Jesus. Aqui a gente vê narrada a história de uma mulher negra, periférica, que sai de Sacramento, Minas Gerais, e vai tentar a vida em São Paulo. Ela trabalha como empregada doméstica, depois ela acaba engravidando de um português e é mandada para a rua, e vai viver em situação de rua. O primeiro filho dela, João José, ela fica grávida dele e então acaba vivendo em condição de rua. E aí tem um primeiro aspecto da relação Estado e pessoas em situação de rua, que é o momento em que eles vão receber uma grande autoridade em São Paulo e o governador, na época, não recordo aqui o nome, ele manda juntar todas as pessoas que estão na rua, colocar no caminhão e literalmente, gente, serem despejadas na extinta favela do Canindé, lá onde hoje passa a Marginal Tietê. Essas pessoas vão construir os seus barracos por lá. Carolina de Jesus se torna então catadora de papel. Vai exercer esse ofício com orgulho e com muita segurança de que ali ela poderia tirar minimamente o sustento da família. Mas a realidade enfrentada por ela não é nada fácil. Ela enfrenta, além do preconceito racial e um desprezo muito grande por parte da sociedade, esse momento em se dar por conta de que ali ela era uma despejada. Por isso, o quarto de despejo, eles lá jogados na favela do Canindé, e ela vai, sempre que se desloca para o centro da cidade, identificar que ali era a sala de estar. E o quarto de despejo, a favela, era aquele lugar onde tu coloca tudo que tu não te serve mais, que tu não quer mais. Por isso, então, tão bem aplicado esse nome. Esses relatos em forma de diário, que são escritos aqui, eles compreendem de 1955 até 1960 e foram sistematizados, editados pelo jornalista Audálio Dantas, que é quem descobre ela e depois viabiliza, inclusive, a publicação desse livro nos anos 60. E a gente tem também aí duas entrevistas que ela vai conceder para grandes veículos da época, a Folha da Noite e a revista O Cruzeiro, que era o principal veículo de comunicação, a revista de maior circulação naquele período. Mas mesmo assim, mesmo ela tendo sido conhecida e reconhecida, depois ela consegue vender os seus livros, ela nunca deixou a situação de pobreza. Então também essa obra nos serve como reflexão para desmistificar a ideia do lugar comum de meritocracia. Na verdade, aqui a gente está diante de um problema de política pública. E a gente tem exemplo recente no nosso país com relação a essa questão do mapa da fome, que sim, as políticas públicas podem nos colocar numa situação ou melhor ou pior, longe de dizer que estaria tudo superado, ou que estava tudo superado alguns anos atrás, mas também é inegável dizer, seria muita hipocrisia querer negar que o Brasil, sim, vinha avançando em relação a essa discussão a partir de políticas públicas que dizem respeito a tirar as pessoas de uma condição de miséria extrema. E hoje a situação de insegurança alimentar no nosso país é novamente gravíssima. Então aqui a gente vai ter também essa questão política muito presente nos escritos de Carolina Maria de Jesus. Ela tinha uma série de contradições, como qualquer um de nós. Ela vivenciou uma experiência, inclusive, que é interessante aqui, onde ela tinha uma certa simpatia por um político paulista, que alguns de vocês devem conhecer, outros não, que era Adhemar de Barros. Adhemar de Barros, que futuramente foi um dos que apoiou o golpe militar de 64, um político extremamente conservador. Mas, ao mesmo tempo, ela era uma pessoa à frente do seu tempo, tinha ideias muito modernas para aquele período e, mais do que isso, era extremamente revoltada e crítica com relação àqueles políticos que o Bezerra da Silva, na década de 80, vai identificar como o candidato Caô. Ela narra aqui, eu lembrei direto da música do Bezerra da Silva, aquele político que desce o morro sem gravata, fingindo que gosta da massa e tal. Então ela vai descrever várias e várias figuras dessas que só apareciam em época de eleição.
quando não era época de eleição, eles voltavam para a realidade deles. Uma realidade onde ela não tinha água encanada, uma realidade onde ela se defrontava com doenças como a esquistossomose, uma realidade em que ela pensava em suicídio e até mesmo em convidar os filhos para se matarem porque não tinham o que comer e muitas vezes nem do lixo eles conseguiam extrair algum alimento. Uma realidade em que os vizinhos viviam também experiências que acabavam influenciando no olhar dela para aquela realidade, ou seja, a situação de violência contra a mulher, violência física e psicológica, violência contra a criança, abuso infantil, pedofilia, enfim, diversas situações, incestos também com vizinhos que ela acabou presenciando. A realidade do país nua e crua, jogada, tampada na cara da sociedade, uma leitura urgente de ser feita para que a gente possa parar de querer normatizar o que não pode ser normatizado. A sociedade brasileira vem adoecida há muito tempo. A gente tem um antídoto para isso, que é o conhecimento. E esse conhecimento vindo daqueles que experienciaram de fato essa realidade. É deixar de lado esses mitos que se criaram hoje no nosso país, no sentido de querer fazer com que as pessoas neguem a própria realidade em que vivemos. O Brasil é um país extremamente desigual. O Brasil é um país extremamente racista. O Brasil é um país extremamente machista. A estrutura social com a qual se formatou esse país hoje, ela está de novo aqui diante dos nossos olhos a partir de um relato de alguém que grita, que clama por ser ouvida. E a gente tem um último aspecto que eu quero colocar aqui, porque saiu recentemente uma reportagem na Folha de São Paulo, se não me engano, com as netas de Carolina de Jesus. Hoje tem na justiça uma discussão porque a responsável pelos direitos legais das obras de Carolina Maria de Jesus é a sua única filha viva, Vera Eunice, filha mais nova. Mas José Carlos deixou também algumas herdeiras, as netas de Carolina de Jesus. Tem até no Instagram a conta delas, eu vou deixar aqui para vocês o link, depois vocês podem acessar e dar uma olhada. Tem essas reportagens que estão saindo na mídia, onde elas dizem viver um quarto de despejo 2. E narram ali uma realidade muito semelhante àquela vivenciada pela avó. O que elas querem é ter o direito também aos proventos dos direitos autorais das obras publicadas por Carolina Maria de Jesus. Então vejam, ela, Carolina, que mesmo com todo o seu conhecimento e reconhecimento não ficou rica por causa disso, e suas netas hoje também passando muita dificuldade. É uma discussão que é urgente de ser feita. É uma realidade que está estampada na nossa cara e que precisa ser enfrentada. E precisa ser enfrentada com o olhar de quem realmente quer transformar a sociedade e sabe, assim como Carolina de Jesus, que não deixava de ler antes de dormir, não conseguia passar sem ler e que tinha na escrita também uma forma de transcendência, de criar e extrair poesia do próprio sofrimento. Aí, quem sabe, então, uma oportunidade de podermos de fato compreender o mundo e compreender este mundo para modificá-lo.